Boa noite. O Brasil tem 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Nos últimos meses, a juventude brasileira se mobilizou nas redes sociais e foi às ruas em manifestações de protesto por todo o país. Para falar sobre os principais anseios do jovem de hoje, o 3 a 1 entrevista ao vivo o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, IPEA, Marcelo Neri. Participa dessa nossa conversa com o ministro, o representante da Unicef no Brasil, Gary Stahl, e a repórter Catarina Alencastro, do jornal O Globo. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre o perfil dos jovens brasileiros. Jovens, muitos jovens nas ruas. Foram eles que deram o sinal de alerta. O Brasil precisa mudar. Durante o mês de junho, eles protestaram nas capitais de diversos estados. Os motivos eram os mais variados. Quando você perde a ideologia de um protesto, você perde o foco, né? Você enfraquece, inclusive, o movimento. E ali eu percebi que a maioria das pessoas estavam ali expressando indignações em vários âmbitos possíveis, em vários pontos. 26% da população brasileira é formada por jovens. Gente que tem entre 15 e 29 anos. E o que será que eles querem? Uma pesquisa elencou 16 prioridades para os jovens e a educação de qualidade ficou em primeiro lugar, seguida de uma melhor saúde e até o acesso a boa alimentação em terceiro lugar. Políticos mais honestos ficou na quarta posição. O foco de todos é ter direitos iguais e olhar mais para as pessoas que realmente necessitam, entendeu? Que precisam do transporte, precisam da educação, da saúde. E, assim, para mim, a educação é primordial, porque se a gente não formar bons profissionais, a gente não tem transporte, a gente não tem segurança. Mas dos 51 milhões de jovens brasileiros, nem todos estavam representados nos protestos de rua. Se debate muito se o jovem da periferia, o jovem estava representado ou não, né? Esse perfil não foi bem demarcado ainda, sociológico muito bem demarcado. Eu acho que tinha contingentes desse pessoal que tem acesso à internet, mas assim, ainda o grande conjunto da juventude brasileira está relegada às periferias das grandes cidades, ainda submerso nessa sombra das maiorias silenciosas e fora das manifestações. Conectado, interligado, Jonatas, de 19 anos, foi a várias manifestações. Ele é um dos idealizadores da Marcha do Vinagre, que tomou as ruas de Brasília. Minha luta não é só por mim, sim por pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, ao transporte e à segurança, que são coisas básicas para a necessidade humana. Vilma não pôde ir protestar. Trabalha 8 horas por dia, mora longe do emprego, mas também tem as suas reivindicações e sonha com um futuro melhor para o Brasil. Desejos simples de uma jovem de 21 anos, mas que parecem incompreensíveis para a classe política. Eu pretendo ter um futuro tranquilo ao lado do meu marido, dos meus filhos, onde eles possam ter uma educação, uma saúde, que seja uma coisa digna, porque a gente vive num país onde as coisas são muito difíceis. Ministro Marcelo Neri, o senhor vem já há alguns anos estudando essas mudanças sociais no Brasil, tem um trabalho importante sobre a formação da nova classe média e agora acaba de conduzir uma pesquisa sobre a situação da juventude, a situação objetiva. A gente conversa nos meios políticos e a constatação que a gente chega é a seguinte: ninguém está entendendo nada que está acontecendo. Todo mundo chuta um pouco, entre os políticos eles estão meio até desarvorados com essas mobilizações que ocorreram e tal. Mas do ponto de vista objetivo, essa pesquisa que foi feita pelo IPEA, pela Secretaria, lança luzes sobre aspectos muito interessantes acerca da juventude, principalmente do ponto de vista demográfico. O que significa ter 50 milhões de jovens no Brasil pelos próximos 20 anos, como a pesquisa indica, e que
nesse período também constituirão um contingente futuro de 50 milhões de trabalhadores, na faixa entre 30, 45 anos, entre 45 anos e 60 anos. O que isso demanda? Quer dizer, na verdade, é um fenômeno que acontece em vários países, antes nos países desenvolvidos, depois nos menos desenvolvidos. O que é impressionante no Brasil, primeiro, é a velocidade dessa transição, mas com uma qualificação importante. Quer dizer, eu acho que o resultado mais interessante da pesquisa é a existência de um platô demográfico, um período de 20 anos que começou em 2003 e vai até 2022, aonde a população jovem vai ficar estável em torno desses 50, 51 milhões, que é uma coisa que você não espera. Quer dizer, a gente espera uma coisa em formato de onda e, na verdade, se a gente usar a imagem da onda, isso, na verdade, seria, vamos dizer, uma pororoca jovem, uma onda de longa duração que dura 20 anos e que será 19 anos. Nos 19 anos seguintes, essa população vai cair 12 milhões e meio e nos 19 anos antes de 2003 ela cresceu 12 milhões e meio. Então é um trapézio e que, de um lado, ele é uma... eu acho que os grandes desafios das políticas públicas no Brasil e no mundo, onde a gente está perdendo a guerra das políticas públicas, se refere à juventude. Eu acho que a gente tem grandes avanços de expectativa de vida, de pobreza e mesmo de desigualdade, embora a desigualdade dentro dos países esteja crescendo, no mundo, função do efeito China e Índia, ela não tem uma tendência de aumento, até uma tendência de queda, embora ela cresça. Então, acho que a gente está avançando em tudo que é frente. Agora, na juventude, a gente está regredindo. Violência, acidentes de trânsito, prisões, drogas... até mesmo a questão de fecundidade, a gente explora um pouco na pesquisa, a fecundidade entre as meninas, gravidez precoce, isso aumentou no Brasil, agora está estabilizado, mas em todas as faixas etárias está caindo. Então, juventude tem um lado que é alguma coisa que a gente não está conseguindo decifrar em termos de políticas públicas. Por outro lado, juventude significa um grande, chamado bônus demográfico. Ter, como você disse, uma população em idade ativa, na verdade, no início da sua idade ativa, durante um bom tempo. Quer dizer, o Brasil está tendo essa onda jovem, terá a maior, que ela é a maior da história pregressa e futura do país, esses 51 milhões, nunca será e nunca foi tão grande quanto nesse momento. Depois essa onda vai, já é, né, está... virando cada vez mais a maior força de trabalho da história do Brasil e depois será, vamos dizer, uma onda de cabelos brancos, de pessoas da terceira idade e assim por diante. Então, eu acho que é uma das maiores transformações que uma sociedade passa, não é nova aqui no Brasil, tem especificidades e é um grande desafio de previdência, em vários sentidos. A gente conversa com os jovens nessa faixa de idade, mesmo os que já estão empregados, trabalhando, a gente observa assim, uma angústia muito grande com relação ao que eles vão ser, que papel eles vão exercer. E até uma angústia alimentada pela velocidade e envergadura das mudanças que o mundo, inclusive a economia mundial, vem passando, né? Como é que esses jovens, vamos dizer assim, podem ter um mínimo de segurança com relação ao futuro, do ponto de vista, inclusive, do emprego, levando em conta essa demanda deles fortíssima que a pesquisa mostrou com relação à educação de qualidade? Quer dizer, porque essa mão de obra futura, se ela não for qualificado, isso estará diretamente associado também à capacidade do país crescer e gerar emprego, porque nós estamos na economia do conhecimento. Claro. E a pesquisa aponta que é uma demanda realmente significativa de parte dos jovens, né? 85% colocam a educação como uma questão importante, né? Não, sem dúvida. Quer dizer, os jovens são a fonte, a porta de entrada das transformações da sociedade. É onde as coisas novas entram com toda a força.
A nossa sociedade, talvez a gente não tenha se dado conta, porque a gente se acostuma com todas essas mudanças de tecnologia de informação, comunicação e a entrada nessa era do conhecimento. Mas é uma grande mudança. Como é que era a nossa vida 20 anos atrás, 10 anos atrás? Hoje em dia somos escravos dessas maquininhas. Os gadgets, né? Os gadgets, internet, E o jovem, essa transformação é muito forte. Então, o jovem já é um ser irrequieto, por natureza. Ele está entre vamos dizer, a adolescência e a fase adulta, plenamente formado, ele está nesses tons de cinza, recebendo esses estímulos. O jovem de hoje, ele é multitarefas, se ele tem acesso a tecnologias de informação. Então, vamos dizer, ele está no olho do furacão dessa mudança. E ele já é irrequieto, assim, até por razões hormonais, mais os meninos do que as meninas. É uma fase mesmo de... Ebulição, né? E de esperar muito do futuro também. O jovem, ele espera muito do futuro. Ele espera muito no futuro, mas ele não consegue... Assim, parece que eles não estão esperando muito, não. Eles estão querendo. Mas ao mesmo tempo é uma fase de muita ansiedade, o que eu acho, né? Assim, ele espera muito, assim, a gente tem uma regularidade empírica, que eu acho que é das mais interessantes que eu pude captar, que é o seguinte, e não é só para o Brasil, não. Pede para o jovem dar uma nota de 0 a 10 para a vida dele daqui a 5 anos. Pede para dar uma nota de 0 a 10 para satisfação com a vida dele hoje ou no passado. Ser jovem é esperar um futuro daqui a 5 anos muito melhor do que hoje. O problema disso é que você tem uma tendência à frustração muito grande. Porque à medida que você vai ficando mais velho, essas curvas vão convergindo. Assim, você vai aprendendo, num certo sentido, que talvez o seu futuro não seja tão bom. Então, ou seja, você quer não dizer, vai um pouco conseguir outro mudar o lado mundo, né? de frustração. Agora, né? Ministro Marcelo Neri, a ver se podemos focar um pouquinho mais na faixa etária de 15 a 17, porque eu sou Unicef, então a criança até cumprir 18, fazer 18, né? São 10 milhões desta pesquisa que vocês fizeram, mais ou menos, 10 milhões. E falando do futuro do Brasil, e você acaba de dizer que vai ser a força de trabalho mais grande que terá visto o Brasil na sua história, mais grande que terá, desses 10 milhões, 83% estão na escola, 17% estão fora da escola já. Dos 83% na escola, a metade deles, mais ou menos, está na escola, no ensino fundamental, tendo 15, 16, 17 anos. Perfeito. Então, esse é o futuro do Brasil, e a metade deles que estão lá está no ensino fundamental. Quais são as políticas públicas que o governo prevê para assegurar que esses jovens, esses adolescentes de hoje, são o futuro do Brasil amanhã? Quer dizer, eu acho que, na verdade, 15 a 17 anos, a fase que deveria estar no ensino médio, é o grande desafio, né? O Brasil venceu com críticas, mas botou todas as crianças até 14 anos na escola, 98%. De 7 a 14 anos. Ou seja, cumprindo o ciclo do ensino fundamental. Com 4 horas de escola por dia, que é um problema. É uma meta quantitativa que, vamos dizer assim, deixa a desejar qualitativamente. Mas cumprimos uma meta. No ensino médio, ou nessa fase 15 a 17, como o Gary disse, a gente tem lá um 15% fora da escola. Tá? E até um dado que ela tinha dado um salto favorável e deu uma voltada atrás. Que eu acho que, na verdade, tem uma boa notícia, porque apesar de ter muita gente atrasada, na verdade, acelerou mais o ensino fundamental, as pessoas estão repetindo menos, mas elas não se motivam a ficar no MEC. Cumpriram a tabela do ensino fundamental, sair. Né? Em vez de ficar repetindo 15 a 17 anos, ficar na escola de ensino fundamental, eles não estão mais lá. Mas, agora, o que eu acho que é muito importante, a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, que perguntava para o jovem que estava fora da escola, esses 15, 17%, pergunta, por que você está fora da escola? Só para aqueles que estavam fora. 11% é porque não tinha escola, não tinha vaga, problema de oferta. 27%, que era a principal aposta minha, é porque não tinha renda. Não tinha renda, tinha que trabalhar, o pai queria que trabalhasse e tal. É um motivo de demanda mais ligado à renda. E o principal motivo, 40%, é por falta de interesse.
Eu acho que o grande desafio, a dificuldade nessa faixa etária e em outras também, mas nessa, É em prender o particular, aluno. é atrair o jovem, é uma política Mas não de será demanda. porque a escola é ruim? Não, com Desinteressante? certeza. Mas é uma questão de adequação. Exatamente. Não é só qualidade no sentido que os estudiosos entendem. Julgam ser na qualidade. visão do jovem. Eu acho que o grande desafio e a grande dificuldade é olhar as políticas públicas e a educação no olhar do jovem. E eu acho que é isso que essa pesquisa e outras pesquisas procuram fazer. Se a gente não conseguir entender a demanda do jovem, porque, quer dizer, o desafio é duplo. Primeiro, você tem que ofertar educação de qualidade interessante, inclusive e relevante. E o segundo você tem que atrair o jovem. Quer dizer, é mais difícil, não é apenas, não, eu ofereci educação de qualidade. Não, é isso e atrair o jovem. Então, aí eu acho que a gente tem que ter políticas do tipo, informar o jovem que se ele estudar mais, se ele fizer esses 3 anos de ensino médio, o salário dele vai sair de R$700 para R$1.600, que não é um salário ideal, mas é um salto. Então, precisa informar o jovem, precisa ouvir o jovem. Então, acho que no caso da juventude, falar e ouvir, o diálogo é absolutamente importante. Ministro, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já, falando sobre o papel social da juventude brasileira e sobre essa pesquisa realizada pelo IPEA e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Até já. Voltamos com o 3-1, que hoje conversa ao vivo com o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Neri. Estão conosco representantes da Unicef no Brasil, Guerra Stahl, e a repórter Catarina Lencastre, do jornal O Globo. Os jovens estão no topo de uma triste estatística. São as principais vítimas da violência no Brasil. É o que comprova uma pesquisa recente do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. De acordo com o estudo, os jovens são os que mais morrem por causas não naturais. A violência é a principal causa de mortes entre os jovens brasileiros. Se entre a população não jovem só 3% das mortes são causadas por homicídios, entre os jovens esse número é de quase 40%. De 2001 a 2011, mais de 200 mil jovens foram assassinados no Brasil. Entre 1980 e 2011, a taxa de homicídios de jovens cresceu mais de 300%. Em 2011, enquanto o número de homicídios para a população total era de 27 por 100 mil habitantes, entre os jovens a taxa ultrapassava 50 assassinatos. A pesquisa também aponta que o número de homicídios de jovens negros é bem superior ao de jovens brancos. Em 2011, a quantidade de jovens negros que morreu foi 230% maior que a de jovens brancos. Esses jovens negros, eles estão a maior parte do tempo circunscritos às áreas de maior criminalidade e violência. Acaba sendo uma consequência dessa própria situação de desigualdade, de exclusão territorial e social que a gente vive no Brasil. Ministro, essa é uma realidade que tem tudo a ver com a escala da pesquisa. Quer dizer, são 50 milhões de jovens, nós temos problemas sérios com relação principalmente à educação, desestruturação das famílias, e o aumento da violência e da criminalidade é quase que uma consequência natural. O que está sendo feito em termos de políticas públicas para inverter essas pesquisas, a fazer com que esses indicadores de violência entrem em declínio? Quer dizer, na verdade, olhando um pouco para esse dado, o que surpreende é que essa violência tem aumentado em regiões que estão até crescendo mais, como no Nordeste. O Nordeste, que é uma região que teve um desempenho em termos de pobreza, renda, próspero nos últimos 10 anos, a violência, o número de homicídios ultrapassou o resto do país. Então, mostra que, vamos dizer, que é uma questão difícil de ser endereçada. Acho, por exemplo, tem um exemplo
pelo menos até pouco tempo, lá das UPPs, lá no Rio de Janeiro, que é um pouco, vamos dizer, policiamento de proximidades. Obviamente, tem que ser acompanhado de ações preventivas, ações sociais, educação, fundamentalmente, mas ações de integração social. Então, quer dizer, existe um leque grande de de políticas. Alguns lugares conseguiram avançar bem, poucos aqui no Brasil, mas algumas exceções, outros pioraram muito, é uma média que esconde muito, mas existem, vamos dizer, Nova York, alguns países do mundo, a própria Colômbia, que tinha uma taxa de criminalidade de homicídios muito grande. Ela nos mostra que é possível ter essa queda com a combinação de políticas de segurança, políticas sociais. O problema da política educacional é que ela demora, ela é obviamente a política mais importante, é a mãe de todas as políticas, mas ela demora até maturar. E, na verdade, tem 50 milhões de jovens que têm, muitos deles, problemas educacionais sérios e que você tem que fazer essa transformação porque, na verdade, como foi dito, é o grande ativo que o país possui. Ministro, vou fazer Desculpe, Catarina, pode falar. Depois eu pergunto. É porque o governo recentemente fez uma mudança no Bolsa Família para abarcar os jovens, que até então o programa cobria só as famílias com crianças. Isso significa que o governo percebeu que os jovens pobres são muito vulneráveis e que era preciso dar mais atenção para essa parcela da população. Assim, isso é suficiente? O que mais precisa ser feito para ampliar as oportunidades para os jovens pobres, que são o alvo dessas estatísticas de criminalidade? Quer dizer, na verdade, eu acho até, vamos dizer, essa extensão do Bolsa Família para o Bolsa Jovem de 16 e 17 anos, que passam a ter essa condicionalidade por estar na escola, etc., ela tem um efeito muito maior do que tem entre as crianças de 7 até 15 anos, do que tinha. Por quê? Porque nessa faixa você não está, vamos dizer, você está incentivando o jovem a fazer alguma coisa que ele não fazia, os 17% que o Gary mencionava. Então, teve um efeito importante, obviamente pontual, isso certamente é uma condição necessária, não é suficiente. Ou seja, de estimular o jovem a se manter na escola ou não sair da escola. Mas também chama a atenção, quer dizer, tem toda essa... um jovem, na verdade, é um mistério para o próprio jovem, é um mistério para o pai dele, para o Estado, lato sensu, é um mistério ainda maior. Né? Sejamos francos, não é alguma coisa simples, não é eu acho que é o maior desafio das políticas públicas, mas tem coisas, então, por exemplo, tem a coisa dos nem, aqueles que não trabalham, nem estudam, nem procuram emprego, né? Que alguma coisa tem que chamar a atenção como um grupo crescente no Brasil. Contingente? Eu não saberia te dizer de cabeça, não tenho esse número de cabeça, mas é algo que tem crescido nos últimos anos, mas também tem, vamos dizer, a taxa de desemprego dos jovens, ela é mais alta, 14%, bem mais alta. A média é 6%, é bem mais alto, mas no mundo todo. Tem um lado positivo de que os jovens estão trabalhando menos. Assim, não estão conseguindo emprego, aqueles que estão buscando, mas menos gente está buscando emprego, está se dedicando mais ao estudo. Né? Agora, tem, por exemplo, uma onda jovem que pouca gente tem falado, positiva, que eu vejo como positiva do lado do nem, que é um avanço muito forte de cursos profissionalizantes para os jovens. É uma onda mesmo, de 15 a 19 anos. Você teve um aumento assim, de mais de 100% na frequência, ainda numa base pequena. Você dobrou de 3% para 6% dos jovens que frequentam cursos profissionalizantes. Que procuram a profissionalização. Que procuram e conseguem esses cursos, porque essa é uma mudança que o Brasil está tendo, mas que nos mostra o seguinte, que talvez o jovem, mais do que ele não quer que a educação quer estar, a educação regular quer estar, ele está rejeitando, e é absolutamente importante para ele ter uma educação de qualidade, mas no fundo ele busca outras alternativas como cursos técnicos. Então, daí a importância de você ter essa visão de tentar perceber não só o que o jovem não faz, mas entender o que ele está fazendo. Porque eu acho que também é muito importante ter uma visão nessa questão de violência muito clara de gênero. Se a gente abrir essa estatística que foi apresentada por gênero,
Entre os garotos, entre os rapazes, é uma guerra civil. Entre as mulheres, é uma situação de absoluta paz, em termos de homicídios. Então, tem uma questão de gênero que é muito importante, não só para a questão de homicídios, mas também prisões. Nas prisões, 96% dos detentos são um jovem homem solteiro. Acidentes de trânsito, às vezes tem aquela coisa, mulheres no volante, perigo constante. Não, são jovens no volante, perigo constante. É um jovem homem solteiro. Há uma tese polêmica que eu vou citar aqui, porque ela existe no meio acadêmico, entre os economistas, ela é muito badalada, e já teve até administradores públicos que arriscaram falar nessa tese e depois recuaram, que é a relação entre esse fenômeno demográfico e a questão da legalização do aborto. Quer dizer, que, por exemplo, tem estudos que mostram que, né, em Nova York, o impacto da legalização do aborto nos índices de criminalidade, em decorrência muito também do seu impacto nos índices demográficos, foi uma coisa impressionante. É fato isso ou é uma especulação, uma mera especulação? Você tem uma evidência importante, obviamente você é sempre polêmico, né? Mas do Steve Levitt... viés darwinista aí, né? Tem um viés darwinista que você tem que, antes de tornar isso nos apressar das conclusões, mas há de fato uma literatura, o Steve Levitt, que ganhou um prêmio importante em função desse trabalho alguns anos atrás, tem essa redução surpreendente da criminalidade em Nova York, que aí tinha um pouco aquela coisa da punição dos pequenos crimes, do tolerância zero, etc., que era uma outra interpretação. Então, tem várias interpretações, mas eu acho que é um fenômeno muito complexo, assim, tem várias vertentes e que eu acho como no Nordeste, todo o ganho que o Nordeste teve em termos de renda, de emprego, etc., é violência aumentar lá, do jeito que aumentou, realmente a gente tem que estar, assim, muito humilde em relação a como é que é o mundo. Qual é a correlação que pode existir, por exemplo? Há uma política já desde o final da década de 1990 de focalizar o gasto social nos mais pobres. Essa política deu resultados, quer dizer, essa nova classe média existe em decorrência de uma estratégia desse tipo nos últimos anos, que ganhou escala, hoje isso atinge 13 milhões de famílias, aproximadamente. Agora, a contrapartida disso é o subinvestimento nas chamadas políticas universalistas, que são as políticas de saúde pública, os investimentos na saúde, na educação, nos transportes de massa, na segurança pública, que são limitações decorrentes não da focalização do gasto social, mas da falta de dinheiro mesmo para fazer esses investimentos. Essa conta não está chegando? Inclusive nessas manifestações? Um pouco, assim, por exemplo, acho que se tem uma coisa, vamos dizer, que é o símbolo disso é o Bolsa Família, Bolsa Família custa 0,5 ponto de porcentagem do PIB. Assim, que é a política, porque o pobre custa pouco. Isso não é o que estressa o orçamento público. Sim, mas aí tem o salário mínimo, tem a aposentadoria rural. Tudo bem. Tem outras políticas, não é só o Bolsa Família. Não, primeiro tem uma coisa surpreendente que se alinha um pouco, que é o seguinte: se você olhar o padrão de renda dos jovens, ao contrário das crianças, eles não são nem mais pobres, nem menos pobres do que o conjunto da sociedade. É impressionante. Eles não são, tá? Eles estão ali exatamente na linha, tá? Eu acho que, sem dúvida, quer dizer, e o que é mais impressionante, quer dizer, toda a insatisfação, etc., que aflorou recentemente nas ruas, etc., é com aumento de qualidade, de cobertura, mas não na velocidade desejada. Eu acho que esse é o ponto. Mas não acho que seja, vamos dizer, eu acho que, obviamente, existe um cobertor curto, mas eu não acho que seja, vamos dizer, o Bolsa Família, talvez sejam outros gastos que puxem esse cobertor,
Mas não acho que o pobre tem uma grande vantagem. Pobre não custa fiz essa pouco. contraposição. O que eu estou dizendo mas assim, é pouco pelo que há um pobre. subinvestimento nas políticas universalistas. Não, se você for ver, por exemplo, a educação como proporção do PIB, e o PIB cresceu bastante até 2010, pelo menos, a proporção de gasto em educação básica no PIB aumentou de 3,5% para 5% do PIB, um aumento percentual. E não é que o Brasil gasta pouco em educação, acho que poderia gastar mais e melhor. Não nego isso, mas não é assim um ponto fora da curva em termos de gasto com educação. Acho que, quer dizer, o Brasil tem um volume de gastos sociais bastante amplo, poderia gastar melhor, mas não vejo, quer dizer, acho que tem vários problemas, mas não vejo esse como um problema, assim, de priorizou os pobres e faltou para o jovem. Eu acho que não. Eu acho que até porque você pode pensar o Bolsa Família, como eu disse, eu acho que é uma política complementar, no caso da faixa de 15 a 17 anos, que tem um efeito educacional relevante, ainda que pontual. Posso fazer uma colocação? O senhor mencionou a questão das manifestações e o Bolsa Família. Eu tenho uma pergunta justamente sobre essas duas coisas. Os jovens que foram às ruas reclamar e tal, o governo fez uma interpretação. É claro que ainda estamos todos tentando descobrir quem são, o que querem e tal. Mas o governo interpretou que são as pessoas que tiveram acesso a políticas sociais e que não tinham antes do governo petista e que agora querem mais, cobram, anseiam ainda mais qualidade. Mas, em contraposição a isso, o Datafolha aponta que 77% dos manifestantes têm curso superior. Então, eu queria saber como é que o senhor vê isso. É mesmo público são os beneficiários dos programas sociais do governo que estão indo às ruas? Quem que são essas pessoas que estão clamando por melhorias de várias... Eu não acho, quer dizer, tem uma certa discordância, uma certa polêmica do Datafolha, o dado Ibope 77 ou 43, que é uma diferença grande, sim. Mas 43 já é 3 vezes mais do que as pessoas acima de 15 anos com nível superior, tá? Então, é mais ou muito mais, tá? Certo. Essa é a questão. Eu não acho, assim, a minha lida dos dados, obviamente é tudo prematuro, etc., mas quem está protestando não é essencialmente, ou não foi inicialmente, por essas pesquisas, primeiro, as pessoas mais pobres e aqueles que tiveram maior avanço nos últimos anos. Ministro, nós ouvimos um sociólogo, Elimar Pinheiro, que é professor da Universidade de Brasília, exatamente sobre esse tema. Vamos ao que ouvir o que ele falou. As manifestações do Brasil, elas não ocorrem apenas no Brasil. Essas manifestações de juventude ocorrem no mundo inteiro e já há algum tempo, né? Há pelo menos 5 anos, você percebe claramente, né, no mundo inteiro. Teve um certo momento, no final de semana, em que havia manifestações em 23 cidades, né, importantes no mundo inteiro, simultaneamente, né? E isso da Ásia até a América, dos Estados Unidos, né, com o Occupy Wall Street, passando pela Espanha, no movimento Indignados, né, até o norte da África e mesmo na China. Então, esse é um movimento novo, né? Por quê? Porque a comunicação horizontal aumentou muito, né? E as pessoas, os indivíduos, se tornam com mais força atores, né, da sua própria trajetória, da sua própria vida social. Vamos ouvir o ministro. Quer dizer, eu acho que o Elimar está absolutamente certo. Acho que tem um fator comunicação horizontal, no sentido que o jovem, ele não olha muito para as gerações mais velhas. Ele olha para o lado e aquele amigo que está mandando para ele uma mensagem via rede social é muito importante para ele, e esse fenômeno se espalhou de uma forma impressionante. Ao mesmo tempo, o jovem, que ele é um usuário intensivo disso, ele começa a ter que pagar uma conta de internet, pagar uma conta de celular. Então, ele percebe isso como uma inflação. Na verdade, não é uma inflação estrito sensu, são novas necessidades. Então, o jovem, ele se comunica, a comunicação é importante
para a difusão impressionante dos protestos, ele tem contas novas e ele tem aspirações novas. Eu acho que um pouco essa visão que estava sendo falada de novas aspirações, eu acho que é uma parte importante. Se você olhar a questão de educação, pega o PISA, que avalia 67 países, o Brasil é número 54, ou seja, não está bem colocado, muitos países da OCDE, etc. Mas o Brasil foi um dos 5 que avançou mais em proficiência, de um nível muito baixo. E ainda é insuficiente. O que eu acho que o jovem aprendeu, indo ao seu ponto, é que a educação que aí está não é suficiente, apesar dela ter melhorado. Uhum. Então, e eu acho que é extremamente alvissareiro isso, como aquela dado inicial, de que o jovem está mais insatisfeito com a educação, e é para estar insatisfeito, e 2, ele dá mais importância a isso. Então, eu acho que esse é um dado positivo. Eu sei que, vamos dizer, estar no governo, ouvir essas coisas é difícil, mas eu acho que para o país a melhor coisa que pode acontecer é essa insatisfação com a educação. Agora, o que a gente faz com a insatisfação? Governo, sociedade, porque quem, na verdade, é o grande protagonista da educação é o jovem. Bom, nós agora vamos fazer um parêntese, vamos ao estúdio do Repórter Brasil com Gustavo Minari para saber quais as principais notícias do país que vão ser anunciadas hoje, vão ser divulgadas hoje pelo nosso Repórter Brasil. Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. Com as temperaturas mais baixas em vários estados do país, aumenta a preocupação com as doenças respiratórias como a pneumonia. Nós vamos mostrar como é o diagnóstico e também as medidas simples que podem ajudar a evitar o problema. Depois da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios brasileiros a fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo, casais homoafetivos do sexo masculino lutam agora por licença maternidade de 120 dias. E o Papa demonstrou mais uma vez sua preocupação com os jovens. Agora há pouco, ele participou da inauguração de um centro de recuperação de dependentes químicos no Hospital São Francisco de Assis, na zona norte do Rio de Janeiro. O centro vai atender principalmente usuários de crack. Um ex-dependente químico se emocionou ao ser abraçado pelo Papa. Essas e outras notícias no Repórter Brasil, que começa às 9 da noite, horário de Brasília. Voltamos com você, Azedo. Assistimos na visita do Papa a preocupação da Igreja Católica com a juventude e também a forma como a juventude vem correspondendo a essa preocupação, se manifestando, participando dessas solenidades e desses eventos que a Igreja organizou. E também daqueles que a Igreja não organizou, porque por onde ele passa a multidão vai para a rua, inclusive muitos jovens. O que passa pela cabeça desses jovens fora desse contexto assim, da questão imediata do dia a dia, do ônibus, da escola? O que mais que passa pela cabeça do jovem que a pesquisa mostrou? As principais, vamos dizer, pegando a agenda jovem, aquilo que é importante para o jovem não é tão importante para aqueles acima de 30 anos. Começa educação, agenda de preconceito, estava um pouco essa matéria falando uniões homoafetivas, etc. Isso é importante, o jovem não se preocupa muito com a questão de gênero, isso é mais importante, depois ele se preocupa com todos os tipos de discriminação, gênero inclusive. Questão de transporte público é importante, liberdades políticas também é particularmente importante para o jovem. Os não jovens é mais saneamento, mesmo violência, a questão de governo honesto, questão de corrupção, isso é muito importante para todos. Mas a quarta, tanto para jovem quanto para não jovem, mas é mais importante para o não jovem. O jovem talvez acredite num canal alternativo de se manifestar, ele valoriza vamos dizer, a liberdade política, mas talvez menos os canais tradicionais. Ele busca canais alternativos. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já entrevistando o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri. O 3-1 está de volta, hoje entrevistando ao vivo o ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
da Presidência da República, e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Neri. Participam também do programa o representante da Unicef no Brasil, Gary Stahl, e a repórter Catarina Lencastre, do jornal O Globo. Esta semana, jovens do mundo inteiro estão reunidos no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude, no encontro da última segunda-feira entre o Papa Francisco e a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Guanabara. Eles foram lembrados. O helicóptero pousou no campo do Fluminense pouco antes das 6 da tarde. De lá, o Papa Francisco seguiu para o Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, por uma passagem criada entre os dois prédios. A presidenta Dilma deu as boas-vindas ao pontífice. Dilma falou sobre as últimas manifestações dos jovens no Brasil. Os jovens exigem respeito, ética e transparência. Querem que a política atenda aos seus interesses, aos interesses da população, e não seja território dos privilégios e das regalias. Tal como em várias partes do mundo, a juventude brasileira está engajada na luta legítima por uma nova sociedade. O Papa Francisco fez questão de se pronunciar em português. Ele agradeceu a acolhida das autoridades brasileiras e lembrou do motivo principal de sua visita: a jornada e os jovens. Cristo abre espaço para eles, pois sabe que energia alguma pode ser mais potente que aquela que se desprende do coração dos jovens quando conquistados pela experiência de sua amizade. Cristo bota fé nos jovens e confia. Cristo bota fé nos jovens e confia-lhes o futuro de sua própria causa. Vamos ouvir aqui o Gary, que tem uma pergunta para fazer para o ministro. Sim, ministro Marcelo, eu queria unir um pouquinho várias coisas que temos falado ultimamente, que o tema também voltar para o tema da educação. Os jovens que têm estado manifestando-se aqui no Brasil falam de saúde e falam muito de educação. A pesquisa que você está apresentando, que apresentou a segunda-feira, os jovens e os adolescentes priorizam a educação por cima de tudo. Os jovens no Chile, há 1 ano e meio, estão protestando nas ruas quase toda semana, exigindo melhor qualidade de educação, quando nós sabemos que o Chile tem uma qualidade muito melhor que o Brasil e o resto da América Latina. Que eu acho que tem a ver com o próprio estado de desenvolvimento e a riqueza do país. Aqui temos os jovens aqui no Rio de Janeiro também engajados no futuro. Então, como o Brasil, em política de educação universal, está onde deve estar, mas chegou muito atrasadamente. Tem países como a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, que universalizaram a educação até a educação média 100 anos atrás, 100 anos antes do Brasil. Então, o Brasil tem muito a fazer em pouco tempo. O que vai fazer o governo? Quais são as políticas mais importantes para priorizar isso? E como o Brasil vai escutar, vai ouvir as vozes dos jovens e adolescentes protestando, da pesquisa, para políticas no Brasil e, sendo de Nações Unidas, para a agenda global pós-2015. Porque eu sei que Rio +20 tinha muito a ver lá. O mundo está buscando algo para além dos objetivos do milênio, que termina em 2015. A opinião dos jovens é muito importante e, a nível mundial, educação é o primeiro. É a primeira prioridade entre os jovens a nível mundial. Como o governo do Brasil vai ouvir essas vozes, convertir essas vozes, as preocupações dos jovens e adolescentes em políticas públicas assim, com mais força nos próximos anos, porque temos poucos anos desse platô que você falou, e se o governo do Brasil tem algum plano de fazer ouvir essas vozes fora do Brasil para os objetivos novos globais. Perfeito. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que começar a fazer, acho que tem uma agenda nova, que é uma agenda de primeira infância, que não é agenda para o jovem, mas são dos jovens daqui a 15 anos, e que é uma agenda que a gente também deixou para trás, até a gente não tinha tanto conhecimento, acho que essa é uma agenda importante. Como eu disse, eu acho que a agenda do jovem é a mais difícil de ser implementada. Você tem que ouvir e você tem que falar para o jovem. Acho que essa agenda global
no Brasil, a agenda de metas, as metas do milênio passado, as novas metas, elas encontram uma ressonância aqui no Brasil bastante forte. Como as próprias metas de educação da Unesco, o Todos pela Educação, Educação para Todos, é impressionante a acolhida que teve essas metas aqui no Brasil. Assim, o movimento Todos pela Educação, o governo brasileiro adotou no IDEB metas chamadas também Compromisso Todos pela Educação. Então, esses compromissos globais, eu acho que eles comunicam de uma forma interessante, são metas. O Brasil tem meta para 2022, a gente sabe, quer dizer, acho que tem um belo ponto de partida no sentido da comunicação e da transparência, que no fundo é o que os jovens estão querendo, que a gente pelo menos sabe hoje quão ruim é a nossa educação. A gente avalia de 2 em 2 anos, através do Prova Brasil, a educação em cada escola pública, fora as áreas rurais. A gente tem metas, a gente sabe onde é que a gente quer chegar em 2022. Como eu disse, as pessoas atribuem mais peso à educação, era a 7ª prioridade. Agora, na população como um todo, é a 2ª e para o jovem é a 1ª. Então, acho que tem uma cena, agora o atraso é gigantesco. Então, quer dizer, para mim, a mãe das políticas públicas é a educação e para o jovem é absolutamente fundamental. Só que para o jovem, quer dizer, ele é o principal protagonista, não é o professor, não é o diretor, não é o gestor, é o jovem. Se você não ganhar ele para a causa da educação, oferecendo educação de qualidade, que o interesse, para você conseguir fazer isso, a gente vai perder a guerra. Eu acho que a gente não está ganhando a guerra. Agora, ministro, o governo cochilou nessa interlocução com o jovem, porque essas manifestações tomaram as ruas, foram manifestações super significativas, mais de 1 milhão de pessoas, a maioria jovens, foram para as ruas reclamar de tudo, basicamente. E aí a presidente Dilma se apressou a receber esses grupos e representantes do Movimento Passo Livre e tal, e o representante do Movimento Passo Livre, ao sair da audiência, falou que a presidente Dilma estava despreparada, o que demonstra um descompasso entre a juventude e o governo. Por que chegou nesse ponto? O governo cochilou? Eu acho que foi uma velocidade tão grande isso, assim, quer dizer, se a gente está falando de uma pororoca jovem, isso foi uma tsunami, né? Assim, aquela que atingiu lá a Ásia e que ninguém viu chegando e que foi uma coisa... Que estava represada, né? Está acontecendo em vários países, mas aqui no Brasil, por exemplo, nessa comparação que o Elimar fez com outros países, no Brasil, quer dizer, Wall Street é o quê? São desempregados, tem uma crise de desemprego e desigualdade em alta. Nos países desenvolvidos, os Estados Unidos, era um protesto contra a desigualdade acima de tudo. Aqui no Brasil, a desigualdade está em queda, tá? E está próximo do pleno emprego. Então, por que está protestando? Quer dizer, de fato, até talvez eu tenha que fazer a minha culpa, porque eu sou um observador, eu olho para o dado a cada mês, até tem um pouco, estou olhando o tempo todo para esses dados, faço parte do governo, mas eu não vi isso vindo com a velocidade. Foi uma velocidade muito grande e você não esperava, eu não esperava que isso acontecesse, mas não sei se a reação foi lenta, não. Ministro, essa pesquisa sobre os jovens foi feita depois? Foi antes. Foi antes. Foi em maio. Então, acho que é uma bela pesquisa no sentido que é um retrato antes. A gente está fazendo agora, acompanhando as mesmas pessoas que foram entrevistadas antes para saber o que eles mudaram depois em vários aspectos. Mas, quer dizer, é aquele dado que eu estava falando, você perguntar, não tem nenhum jovem do mundo, há 7 anos consecutivos, que dá uma nota tão alta para a sua satisfação da vida daqui a 5 anos como o jovem brasileiro. Essa nota nunca foi abaixo de 9, na média. Nunca foi abaixo de 9. E só um país do mundo, em 7 anos, 135, teve uma nota uma vez acima de 9, menor que a brasileira. Então, não é alguma coisa, fácil de entender. Assim, não é, como foi dito, é um mistério agora. Tem um efeito aspiração, os jovens querem mais, como é no Chile, o caso que ele estava falando no Chile. Exato. Você pega a educação do Chile está melhorando, tem um programa, e talvez isso indique qual o caminho das coisas. O caminho das coisas vai ser, olha, você quer estar no governo, eu vou te cobrar. Porque eu tenho internet, eu mobilizo,
eu tenho transparência e se segura. E eu acho que mas eu acho que é uma transição que está acontecendo. Eu não vejo como, vamos dizer, um cochilo. Isso um veio para cochilo. ficar, Wall Street foi assim? um cochilo, a Primavera Árabe foi um. Talvez tenha sido. Então vamos dizer, não é só, vamos dizer, o gigante que está adormecido, é o mundo todo que está adormecido, mas é sinal dos novos tempos. Ministro, para encerrar, na sua opinião, isso veio para ficar, então? Vai ser daqui para frente, esses jovens vão usar a rede, vão para a rua, vão cobrar, vão pressionar. Eu acho que E tem só uma emendando, mudança. e o governo, então, vai ter que se adaptar a esse novo ente social, né? Governos, político. sociedade, jornalistas, organismos multilaterais, porque a gente não se deu conta do tamanho da transformação que a gente está sofrendo, assim, que a gente está vivendo. E o jovem, ele é o protagonista disso, no sentido que ele que acessa essas redes, etc. Então, acho que é uma cena fascinante. Assim, obviamente difícil para quem está no governo, etc. São muitas demandas, mas acho que como analista, como observador da cena, tentar pensar, acho que é um momento fascinante. Vamos encerrar, nosso tempo acabou. Obrigado. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados de hoje, o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do IPEA, Marcelo Neri, o representante da Unicef no Brasil, Guerra Stahl, e a repórter Catarina Alencastro, do jornal O Globo. Convidamos todos para a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil. Até lá e boa noite.